Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Capítulo 1. Duas almas generosas. Início em plano aberto e vai dando um zoom. Vai descrevendo o sertão, a praia, o campo, até chegar no meio de tudo e cair no personagem que irá conduzir a trama. O personagem vem a cavalo, de luvas. Ele não presta atenção no que está acontecendo à sua volta. O cavalo está morrendo. O cavalo morre e tomba, e quando isso acontece, ele cai para baixo do cavalo, bate a cabeça e fica preso. Mudança de cenário, surge um ponto negro. O jovem escravo que ia na fonte encontra o cavaleiro e o salva. Ele poderia simplesmente continuar seu caminho, mas ele era bom. O homem branco agradece e diz que dia virá que os homens reconheçam que são todos irmãos. Esse branco tem um espírito abolicionista. A ideia de liberdade total aparece através dele. Capítulo 2. O delírio. Túlio leva o homem para casa, onde moram 4 pessoas. Luísa B., que é a dona da casa, uma senhora paralítica, sua filha Úrsula e a escrava Susana, além do Túlio, o escravo. Ninguém ainda sabe quem é este homem branco. O homem delira e fala o nome de Adelaide, causando um certo ciúmes na Úrsula, que já está apaixonada por ele, o rapaz que ela está cuidando. E ele também está se apaixonando por quem cuida dele. Passam-se alguns dias e ele já está melhor. Como agradecimento, ele dá dinheiro a Túlio para comprar a sua alforria. A mãe de Úrsula está piorando. Capítulo 3. Declaração de amor. Úrsula sente-se abandonada, pois sua mãe está muito doente e Tancredo vai embora. Ela tem uma válvula de escape. Sempre que ela se sente mal, ela vai para a mata, fica embaixo de um jatobá e é o espaço de meditação. E é neste local que Tancredo a encontra e declara o seu amor. Mas antes ele diz ter que contar a sua história, pois ele acha que deve contar a sua história, o seu último infeliz amor, para que com isso seu novo amor dê certo. Capítulo 4. A primeira impressão. Ele conta que cursou direito em São Paulo, que sente saudades da mãe, que sofria nas mãos do pai, que o pai era opressor. Ele fala do relacionamento dos dois. Aparece pela primeira vez o nome Tancredo. Ele conta que a mãe acolheu uma sobrinha que ficou órfã, a Adelaide, e ele se apaixona por ela. Mas Adelaide teme que o pai dele não aceite o casamento por ser de um nível social inferior ao dele. Ele pede que a mãe interceda por ele, que peça ao pai que o deixe casar. O pai nega o casamento. Tancredo escuta a conversa dos dois, um clima tenso, e o pai diz: Ide-vos, dizei a vosso filho que a vontade de seu pai não a domastes vós, e ninguém conseguirá, pois o pai tem planos para Tancredo. Ele fez o filho estudar direito, aspirando para ele uma carreira política, e nega, pois Adelaide não tem a mesma classe social deles. Capítulo 5. Entrevista. Tancredo vai falar com o pai. O pai permite que ele case, mas antes terá que passar 1 ano trabalhando longe de casa, e se após 1 ano ele ainda quiser casar, estará liberado. Capítulo 6. A despedida. Neste capítulo, ele se despede da mãe. Capítulo 7. Adelaide. Tancredo conta que em seu exílio ele recebe cartas da mãe e de Adelaide. As cartas vêm com frequência, depois raras até que cessam. Tancredo adoece e, por amor à noiva, melhora. Resolve voltar, mas seu trabalho o impede e ele tem que viajar. Ao voltar para a residência do exílio, ele encontra uma carta da mãe, que está morrendo, e logo em seguida outras cartas que confirmam sua morte. Tancredo volta para casa, seu pai não está. Ele entra correndo à procura de Adelaide e a encontra ornada de joias. Ele diz: Adelaide, minha Adelaide! E ela com frieza: Tancredo, respeitai a esposa de teu pai. Ele enche ela de desaforo: falsa, monstro, demônio!
O pai entra e ela dá um sorriso infernal, pois acredita-se segura com a presença do pai, que estaria isenta aos seus desaforos. Ele cobra do pai que matou a mãe devido aos maus tratos e que roubou-lhe a noiva, comprando-a com luxo e riqueza. Amaldiçoa a todos e pega a estrada que o levou até Úrsula. Capítulo 8. Luísa B. Tancredo e Úrsula trocam juras de amor e voltam para casa, e no quarto da mãe Tancredo agradece e se despede. Luísa então conta a sua história, que há 12 anos está paralítica. O irmão não a perdoa o fato dela ter se casado com um homem de condição inferior, o Paulo B. O casamento foi infeliz, ele a traía e gastou toda a sua fortuna, e foi assassinado, e ela ficou paralítica. O irmão, assassino de Paulo B., comprou as dívidas dele e passou a morar na fazenda Santa Cruz, que era de Luísa, e ela ficou morando na casinha que habita. Úrsula nunca o viu. Após a história, Tancredo se declara e pede a mão de Úrsula em casamento. Capítulo 9. A Preta Susana. Tancredo e Túlio, agora livre, preparam-se para a viagem. Túlio vai se despedir de Susana, a escrava, mãe de criação. Susana o acusa de ingrato e conta que morava na África, era casada, mãe de uma menina, e um dia foi capturada, presa e vendida como escrava. Susana conta os horrores sofridos na travessia para o Brasil, e aqui vendida como mercadoria. Na fazenda de Fernando, Túlio vivia com sua mãe, mas Fernando era mau e afastou o menino da mãe, mandando Túlio para a fazenda da Luísa. Ele foi criado por Susana, e ela acusa Túlio de trocar cativeiro por cativeiro. Diz que a alforria não é liberdade, ser livre é voltar para a África. Ela prefere a morte. Capítulo 10. A mata. Tancredo parte. Úrsula vai para a mata meditar. Lá ela escreve o nome dos dois na árvore. Ela escuta um tiro. Uma ave cai morta junto dela, manchando seu vestido de sangue. Ela percebe um homem olhando fixamente para ela. Tenta fugir, mas ele a chama pelo nome, de ser amigo de sua mãe. Do nada, ele declara o seu louco amor por ela. Quando ela sai, ele fala seu nome e conta seus planos de vingança, pois ele tinha muito ódio do pai dela. Capítulo 11. O derradeiro adeus. A mãe de Úrsula está piorando e a jovem prefere não contar o que aconteceu na mata. Dias depois chega uma carta do irmão de Luísa dizendo que a visitaria em 1 hora. Quando ele entra em casa, ela reconhece em Fernando P. o homem da mata, seu tio. Ela sai de casa e é chamada a voltar, pois o estado de sua mãe havia piorado. Capítulo 12. Foge. Úrsula encontra a mãe nos últimos momentos de vida. Fernando P. foi apaixonado pela irmã e por isso a odiava tanto. Luísa conta que Fernando quer se casar com a filha. Fernando confessou que havia assassinado Paulo B. Luísa manda a filha fugir e morre. Capítulo 13. O cemitério de Santa Cruz. Úrsula enterra sua mãe no dia seguinte. A jovem fica chorando no túmulo. Eis que chegam Tancredo e Túlio, instruídos por Susana. Chegam antes de Fernando e levam a garota dali. Capítulo 14. O regresso. Após terem salvado Úrsula, que era a coisa mais angustiante, a autora então passa a contar o que aconteceu anteriormente. Que Tancredo volta para sua amada e Túlio indica o caminho mais curto, que era pela estrada onde ficava a fazenda de Fernando. Túlio conta a Tancredo a maldade de Fernando e que ele era suspeito do assassinato do cunhado. Neste momento, Fernando chega à cidade em direção à casa de Luísa, mas Tancredo e Túlio haviam chegado primeiro. Capítulo 15. O convento D. Tancredo e Túlio levam Úrsula para o convento onde ela fica protegida. Capítulo 16. O comendador Fernando P. Fernando tinha um padre na fazenda, com o qual contava para celebrar o casamento. Tinha ido à cidade buscar documentos para casar-se com Úrsula, se Luísa estivesse viva,
caso contrário, viraria seu tutor. Ao chegar em casa, descobre que o padre havia saído e sai em direção à casa de Luísa, encontrando o padre no caminho. Fernando, no auge de sua maldade, quer castigar a todos. Manda os escravos redobrarem o trabalho. Manda torturar Susana. No meio deste caos violento, descobre que Úrsula foi vista em uma cidade perto dali. Dá ordem a 2 homens. O padre critica e ele o manda calar a boca. Capítulo 17, Túlio. O casamento será celebrado no convento. Só falta o Túlio, mas decidem não esperar. Túlio havia caído numa emboscada de Fernando, que queria saber onde estava a Úrsula e impedir que se casasse. Fernando prende Túlio e deixa o escravo Antero vigiando. Capítulo 18, Dedicação. Antero surge para registrar a maldade dos outros negros e a extrema bondade de Túlio. Antero é alcoólatra e a única coisa que interessava era a bebida, pouco se importando com irmãos negros. Túlio dá dinheiro para Antero comprar mais bebida, descobre por onde ele saiu e depois, quando ele cai de bêbado, amarra-o para que ele não se prejudicasse com a sua fuga. Túlio corre para o convento para avisar Tancredo. Chega quando os 2 estão saindo, casados. Grita, cilada, senhor, mas não consegue terminar a frase, porque leva 2 tiros. Tancredo estava dentro da carruagem e atira 2 vezes, acertando Fernando. Ferido e furioso, Fernando abre a porta da carruagem. Úrsula dá seu primeiro e último beijo de amor em Tancredo. Tancredo sai da carruagem. 2 homens seguram-no. Fernando apunhala-o covardemente, matando-o. Úrsula corre atrás dele. Um mar de sangue suja suas mãos como a ave na mata. Capítulo 19, O Despertar. Úrsula perde a razão. Acorda na fazenda. Fernando vigia seu sono. Ele chora e ninguém o consola. Capítulo 20, Louca. Fernando envelhece de remorsos. No meio disso, passa o corpo de Susana, que ele havia esquecido na prisão. O padre condena as atitudes de Fernando e pede que ele liberte os escravos. Fernando vai até o quarto de Úrsula. Ela delira e morre, e em seu último suspiro, ela diz: Tancredo. Epílogo. 2 anos se passaram dos tristes acontecimentos. A justiça, se pintam vendada, completamente cega ficou, e os assassinatos do apaixonado mancebo e do seu fiel Túlio impunes. No convento carmelita, havia o frei Luís de Santa Úrsula, conhecido como o Louco. Ele tenta se redimir no seu leito de morte, mas não consegue. Ele sente muito ódio. Diz que irá acertar as contas com Tancredo no céu. O padre, a quem ele se confessa, diz que ele não poderá se encontrar com Tancredo, pois Tancredo está no céu e ele irá para o inferno. Fernando se arrepende só no último momento, na hora da sua morte. No dia em que Tancredo morreu, Adelaide chorava, porque seu primeiro esposo estava morto, envenenado de desgosto por ter perdido o filho por causa dela. Ela sofria nas mãos de seu novo marido. E no convento junto ao altar está escrito: Orai pela infeliz Úrsula.